Meninos e meninas do 9º ano manhã e 9º ano tarde, que hoje, ó, tá todo mundo junto e misturado. Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar sobre o novo mundo, ou seja, vamos entender a nova ordem de globalização após a Guerra Fria, após o fim do sistema socialista nos países da Alemanha, da União Soviética, onde o território foi dividido em 15 nações, 15 outros países, queda do Muro de Berlim, reunificação da Alemanha. A gente viu tudo isso lá no assunto da Guerra Fria. Esse processo de reunificação da Alemanha, a disputa entre os países socialistas e os países capitalistas, gerou um avanço na tecnologia. Esse avanço passou a se chamar globalização, que os países capitalistas já colocavam em prática antes da Guerra Fria. Que países capitalistas eram esses? Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, Bélgica, Japão, que foi lá no período da Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial. A globalização chegou nos outros países, como a gente pode dizer, a partir da Terceira Revolução Industrial, fazendo com que todos os países do mundo, independente de serem capitalistas, socialistas, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, independente da sua classificação política, econômica e social, eles começaram a introduzir a industrialização, ou seja, a informatização, os avanços tecnológicos, avanço da ciência. Então, o mundo ele ficou um só, porque todos os países começaram a investir. Então, a gente vai ver esse novo mundo global na aula de hoje. Mas antes da gente ir diretamente para o assunto, vamos lá para a chamada. Boa tarde, Ingrid. Calma, tu não me deu boa tarde, não foi, Flávia? Boa tarde também não, só tarde. Ô, mulher, para de revolta. Sei não, viu? Bora lá. Isso foi a Laiane, não foi, reclamando? É, absolutamente. Não. Foi não? Não. Tá bom. Então, bora lá, ó. Chamada do povo da manhã. Ana Letícia. Foi embora? Não está presente. Ah, tá aí, menina, desculpa. Gabriele. Presente. Cibele. Presente. Laiane. Presente. Ingrid. Marília. Ela tá digitando no chat. Marília. Presente. Aí vamos para os que estão entrando agora. Wesley. O Wesley, tu é da mãe lá? Ele tá online amanhã. Mãe. Cauane. Fala, meu povo, nem eu que tô com enxaqueca. Vamos pro povo da tarde. Francisco Lucas. Presente. Edival. Presente. Ana Beatriz. Kelvin. E eu? Pamela. Presente. João Pedro. Faltou alguém ser chamado? Faltou eu. Eu quem? O Isaac. Isaac. É, tia, porque tá comigo aqui. Ah, e eu vou adivinhar que ele tá assistindo a aula junto contigo. Ai, olha aí, Flávio, o microfone da igreja não prestou, viu? Ei, tia, essa brincadeira, tia, fui pegar o fone, viu, tia? Meu celular É tá Isaac, tia, desligado. Isaac.
slide, né, Flávia? Vou, meu povo, eu vou postar o slide, mas fazer só isso no final do dia, tá? Porque eu vou dar aula até 5 horas. Então, ó, meu, seguinte, o nosso assunto sobre mundo global, um novo mundo, um novo surgimento por conta do fim da Guerra Fria, por conta dos conflitos e das disputas entre os dois países, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Esse mundo novo, ele vem lá da Guerra Fria. Então, observando aqui na tela, nós temos o seguinte. O mundo bipolar. Por que a gente diz bipolar? Porque era um mundo que tinha duas ações, capitalistas e socialistas. E alguns países, diante disso, eles acabavam mudando de lado. Tivemos, ó, Lituânia, Letônia, que inicialmente faziam parte da União Soviética, eram países socialistas, comunistas, e durante a Guerra Fria, o que foi que aconteceu? Pulou de lado. Saiu do sistema socialista e passou a ter o sistema capitalista. Então, quando a gente fala mundo bipolar, é porque ele está o quê? Em constante mudança. Quando a gente vê uma pessoa que costuma mudar o humor rapidamente, assim, tipo eu, né? Uma hora eu tô rindo, outra hora eu tô brigando. Às vezes a gente costuma dizer que essas pessoas são bipolares, porque elas mudam rapidamente. Mas eu não sou, viu, meu povo? Eu não sei. É nada, Sou, é não, eu nada. não sou bipolar. Vocês que tiram minha paciência, porque eu chego linda e maravilhosa. Aí vocês começam Não. a brigar entre si, aí acaba o quê? Deixando meu juízo pirado. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, confronto político ideológico entre as duas potências. Quais eram essas duas potências lá na Guerra Fria? Estados Unidos e União da República Socialista Soviética. Lembrando a vocês que a União Soviética, ela era a união de vários países socialistas, que acabou se tornando um único território. Esse objetivo era combater, era ir de frente com o sistema capitalista, principalmente os Estados Unidos, que estava querendo expandir esse sistema econômico. Nesse período, o mundo ele foi dividido em 3 mundos, ou seja, em 3 etapas. Países de primeiro mundo, que eram os países capitalistas, e aí do lado nós temos aliados aos Estados Unidos, mas a gente pode colocar uma outra informação sobre isso, que países de primeiro mundo eram países capitalistas, mais os países desenvolvidos. Todos os países desenvolvidos eram aliados dos Estados Unidos, aqueles que eram capitalistas. Países de segundo mundo, ó, países socialistas, aliados à União Soviética. Mas esses países aqui, eles também eram o quê? Desenvolvidos. Então, os países de primeiro e segundo mundo, a gente pode dizer que eles eram desenvolvidos, mas tinham sistemas econômicos diferentes. Primeiro mundo, capitalista desenvolvido. Segundo mundo, socialista desenvolvido. Quando chega nos países de terceiro mundo, entra um país lindo, maravilhoso que a gente mora nele, Brasil. Eram os países que tinham como alvo de disputa entre as duas potências econômicas. Esses países eles eram colônias dos países europeus. Se o Brasil ele está dentro desse grupo, nesse período ele era colônia de um país europeu. Que país era esse, vocês lembram? E aí? Meu povo, aula de história, meu povo, entrando aqui na aula de geografia. Precisa ter medo de falar, não. Vou até sair daqui para olhar para a cara de vocês. Presta atenção. Os países de terceiro mundo eram países que eram colônias lá dos países europeus, que é um país colônia, meu povo. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Quando os portugueses saíram lá da Europa e encontraram as terras brasileiras e começaram a explorar, o Brasil se tornou uma colônia e Portugal se tornou uma metrópole. Portugal tinha domínio sobre as terras brasileiras. Então, quando eu pergunto a vocês o que é um país colônia,
é aquele país que foi explorado por um país desenvolvido. No caso aqui, voltando, todos os países de terceiro mundo, eles eram países subdesenvolvidos. Desenvolvido. Primeiro mundo, desenvolvidos capitalistas. Segundo mundo, socialistas desenvolvidos. E terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Compreendido esse ponto? Precisa ter Sim. vergonha não, meu povo. Pode falar. O primeiro mundo e o segundo mundo seriam metropolitanas, né? Tipo, o superior. Isso, E o terceiro mundo seria o que estaria, as colônias estariam tipo, exatamente. à disposição deles. O povo esperto, eu gosto de gente inteligente assim. Era eu, tem que ser, entendeu? Bora lá. É eu, mulher. A divisão do mundo pós-Guerra Fria, então isso significa que foi depois que a Guerra Fria acabou, o mundo ele já foi dividido de uma outra forma. A gente acabou de ver que até o período lá da Guerra Fria era primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. A partir do fim da Guerra Fria, o mundo passou a ser dividido em países ricos e países pobres, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos considerados ricos, países subdesenvolvidos considerados pobres. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, um mundo multipolar. Isso significa que era a união de quê? De vários países, ou seja, apresentava várias características. Primeiro ponto, prioridade do capitalismo. Então, o socialismo começou a ficar de lado e o capitalismo prevaleceu. Foi o sistema econômico que começou a dominar o nosso território mundial, nacional e terrestre. Segundo ponto, confronto econômico e comercial. Então, os países começaram a ter essa disputa de vender e comprar. Aí entra o mercado de exportação e importação. Disponibilidade de capitais. Quando eu falo de capitais, eu não estou me referindo a Fortaleza, que é a capital do Ceará. Eu não estou me referindo a Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. A Brasília, que é a capital do Brasil. Não é esse tipo de capitais que eu estou falando. Estou falando de capitais, ó, questão financeira, econômica, poder. Aquele que tinha muitas terras, aquele que tinha dinheiro para investir, aquele que tinha um maior poder aquisitivo, ou seja, ele conseguia dominar o território econômico mais do que os outros. Avanços tecnológicos, que eu já dei vários exemplos para vocês em aulas anteriores, mas o principal que eu costumo falar, ó, é o celular. Nós temos ele como um dos principais avanços tecnológicos. Lá na época do período do café, os barões de café tinham seu telefonezinho em casa, só que o telefone, ele precisava ligar para uma central, dizer para onde ele queria fazer a ligação, ele desligava, a central fazia a ligação e depois, ó, ligava eles dois. Ele não ficava na linha esperando. Com o passar do tempo, veio o telefone fixo em casa, que a linha já era fixa, você não precisava ficar esperando outra pessoa fazer a ligação por você. Do telefone fixo, ainda em casa, veio o telefone sem fio, sendo fixo, ou seja, o aparelhozinho que você poderia se deslocar dentro de casa. Do fixo veio o celular, que inicialmente só recebia e fazia ligação. Depois foi aprimorando, aí vem um avanço tecnológico por isso, porque diante de um aparelho, ele foi o quê? Se aperfeiçoando, aprimorando. Então, hoje... Isso tem a ver com a... Flávia, isso tem a ver com a globalização, né? Isso tem a ver com a... Tipo... Exatamente, porque a globalização, ela surgiu no período da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética queriam mostrar a sua potência. Então, teve a guerra espacial, a corrida armamentista, eles queriam mostrar esse poder. Então, foi dentro da Guerra Fria que começou a globalização. Temos aqui, ó, elevada produtividade, que aí entra a questão lá da Revolução Industrial. Em vez do trabalho ser realizado pela mão de obra, ou seja, pela mão própria do operário, passou a se ter as máquinas para produzir em maior escala.
Alto índice de competitividade, os países começaram a competir entre si, mostrando quem tinha mais poder, quem conseguia vender mais. Maximização dos lucros e redução do custo. Eles começaram a perceber o seguinte: eu contratando o operário para fazer todo o trabalho, eu poderia perder matéria-prima, porque a matéria-prima iria ficar armazenada por muito tempo, poderia ter uma validade que eu precisava de imediato. O meu operário, ele poderia ficar doente, então ia deixar de produzir e eu teria que continuar pagando ele, mesmo ele doente. Então, eles começaram a ter as máquinas para reduzir o custo e produzir mais. Busca de incentivos fiscais e mão de obra barata. Essa mão de obra barata está relacionada com os países subdesenvolvidos, que eles recebem essas empresas estrangeiras, onde a mão de obra do país subdesenvolvido é mais barata e o país ele vai produzir mais. E o fortalecimento dos blocos econômicos. O que são esses blocos econômicos? São as parcerias entre os países onde eles assinam um acordo, assinam um tratado. Esses países eles têm que cumprir metas, objetivos. O valor do imposto, do juro, é o mesmo para todo o país. O mercado ele é livre entre os países que fazem parte desse bloco econômico. Então, como exemplo de blocos econômicos que são bem-sucedidos, que dá certo, nós temos a União Europeia, nós temos o Mercosul. Mercosul, dentro da América do Sul, nós temos o Brasil, a Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que são considerados os países membros do Mercosul, aqueles que têm grande poder. Mas aí lembrando a vocês que a Venezuela ela está suspensa. O que isso significa? Que ela está de castigo temporariamente, porque ela não está cumprindo alguns direitos, alguns deveres com relação ao povo do seu país. Então, por conta disso, ela está suspensa. O suspenso é que ela não tem, no momento, direito de votar. Está de castigo lá. Mas ela pode fazer parcerias comerciais, pode participar das reuniões, pode mostrar a questão do seu lucro, pode fazer investimentos, mas até o momento ela está o quê? Ó, de boca fechada. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Não. O povo inteligente é assim. Não. Bora lá. A nova ordem mundial, que é relacionada à nossa aula de hoje, né? Por que é chamada de nova ordem? Porque teve uma nova união de países capitalistas, sistema socialista ficou um pouco de lado, o capitalismo começou a prevalecer, aí diante disso, ó, os blocos econômicos começaram a surgir. Nós temos aqui vitória do capitalismo, que foi os Estados Unidos, lá na Guerra Fria. A gente pode dizer que entre a União Europeia e que entre a União Soviética e os Estados Unidos, lá na Guerra Fria, Estados Unidos acabou vencendo, mesmo o conflito não tendo sido direto. Por que os Estados Unidos venceu? Porque a União Soviética ela se desintegrou. O sistema socialista entrou em crise e o território foi dividido em 15 países. Onde esses 15 países, grande parte dele adotou o sistema capitalista. Novas potências emergentes, como o G20 e o BRICS, onde o Brasil está dentro dele. BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, países emergentes são países que a sua economia está sempre em crescimento e está ali, ó, competindo com os grandes países desenvolvidos. Devia nem aceitar o bonitão hoje. Tríade da economia mundial, bloco americano, quem era o líder? Estados Unidos. E quando a gente fala tríade da economia mundial, é a união, ó, do continente americano dividido em 3 partes. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Pegando o continente americano e todos os seus países, com aquele que tem a maior potência econômica. E aí? Continente americano. E aí, meu povo? Bora participar Como é, da Flávia? aula. Fazer a pergunta de América novo. do Norte. Entre os países do continente americano,
os países da América do Norte, da América Central e da América do Sul, juntando todos. Qual que tem a maior potência econômica? América do Norte. Estados Unidos. Estados Unidos. América do Norte é divisão territorial. Estados Unidos ele é considerado atualmente a maior potência econômica, a maior potência política, a maior potência militar. Mas quando a gente fala de econômica, entra agricultura, pecuária, extrativismo, industrialização. Quando a gente falar de maior economia industrial, tecnológica e científica, já não é mais os Estados Unidos. A gente vai lá para o continente asiático, que é o Japão. Então, eles têm hoje, Estados Unidos e Japão, essa concorrência de potência econômica, ok? Lá na Europa, tivemos, Europa Ocidental, Europa Oriental e África. Os países da Europa, nesse período, eles têm alguns domínios sobre países africanos. Então, alguns países da África ainda são colônia de países europeus. E dentro desse bloco europeu, o principal país em destaque nós vamos ter a Alemanha. Lá no bloco asiático, o principal líder é o Japão. E a divisão da Ásia é em Sul, Sudeste Asiático e entra a Oceania, porque tem umas ilhas do continente oceânico que são parceiros do continente asiático. Nova Zelândia, Indonésia, faz parceria ali, com os países da Ásia e com a Oceania. Países desenvolvidos são países ricos e países do norte. Países subdesenvolvidos são países pobres e países do sul. Aqui, compreendido? Posso passar adiante? Sim. Sim. Então, nós temos aqui um mapa que ele retrata para você a divisão de países capitalistas e países socialistas atualmente. Então, você olhando o mapa, predomina mais capitalismo ou socialismo? E aí? Capitalismo. Capitalismo predomina Capitalismo. mais. Nós temos três países que são considerados socialistas, que estão fora lá do continente asiático. Um está bem aqui, que eu não sei se dá para vocês perceberem que ele está de rosa. Mas um está bem aqui, Vocês sabem que país é esse? América Central. Vocês sabem qual é o país? Cuba. Cuba. Cuba é um país socialista. Aí nós temos aqui e nós temos aqui 2 países na África. E aí? Vocês sabem o nome desses 2 países? Peraí. Tá pescando, é? Então, Não. né? Me dá a inicial Esses 2 do país. países, Me dá a nós inicial. temos Tanzânia e nós temos Líbia. São os 2 países Essa me dá a na inicial que eu África ia saber. que são países socialistas e tem ainda domínio com base lá dos países da Ásia. Principalmente um país aqui em cima, chamado de Rússia. Lembrando a vocês que o território da Rússia, 90% dele está no continente asiático e ele tem um pedacinho na Europa. E muita gente acha que a Rússia ela pertence à Europa. Ela não pertence à Europa. Ela é um país do continente asiático. Ok? Bora passar adiante. Nossa aula de hoje ela é curtinha. E começou 1h30. Eu acho também, né? Vamos lá. Aqui nós temos a divisão do mundo em países pobres e países ricos. Essa divisão do mundo em países pobres e países ricos, que são os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, ele sofreu uma modificação. Por quê? Antes dele ser dessa forma, a divisão dele era com base na linha do Equador. Então, os países que tivessem acima da linha do Equador eram considerados países do norte e desenvolvidos. E os que tivessem abaixo da linha do Equador eram considerados
pobres e subdesenvolvidos. Aí um país lá na Oceania, lá embaixo, que hoje está de laranja, laranja mais escuro, ele questionou. Que país foi esse? A Austrália. Questionou o seguinte: pera lá, vocês estão dizendo que todos os países que estiverem abaixo da linha do Equador são países pobres subdesenvolvidos. Vocês estão dizendo isso. Então, isso a Austrália questionando. Então, eu que tenho a economia melhor do que de muitos países da Europa. A minha população vive melhor do que de muitos países da Europa. O emprego, a renda, a situação econômica, educacional, a saúde, dentro do meu território, é melhor do que de alguns países da Europa. Por que eu vou ser subdesenvolvido, então? Então, após esse questionamento da Austrália, nós tivemos uma nova divisão, que é exatamente essa. Independente do ponto que o país esteja, ele vai ser classificado em desenvolvido ou subdesenvolvido, de acordo com a análise na educação, na moradia, saúde, esporte, cultura e lazer, segurança, ou seja, na vida social das pessoas. Diante disso, a gente observa que México, que até então, lá na divisão, de acordo com a linha do Equador, ele era considerado um país desenvolvido. Com essa divisão, ele passa a ser um país subdesenvolvido. Nós temos China, Índia, Arábia Saudita, Nigéria, Congo, África do Sul, Brasil, Argentina, México e Indonésia. Esses países que eu falei o nome para vocês são subdesenvolvidos e são considerados países com economia crescente. Mas desses ainda tem um que está crescendo mais rápido ainda, que são os países do BRICS, que nós temos quem, Brasil, China, Índia, África do Sul e tem um país que está lá em cima, chamado Rússia. Aí vem um questionamento. Por que a Rússia é um país desenvolvido e ele está no meio de um bloco, de um acordo de países subdesenvolvidos? Porque a Rússia, ela não é um país republicano. A Rússia não é um país democrático. Então, nem todos os países capitalistas, países desenvolvidos, querem fazer parceria com a Rússia, porque ela é um país ditador. Quem foi que se meteu a fazer isso? Brasil, China, Índia e África do Sul, porque são países considerados subdesenvolvidos e que para eles não tem nada a perder. Compreendido, meu povo? Sim, mulher. Sim. Sim. Então, recapitulando que eu disse que a nossa aula de hoje ela é rapidinha, que é um assunto fácil. Quando a gente fala de novo mundo, significa o fim da Guerra Fria, ou seja, o novo mundo global, mundial, o fim da Guerra Fria e o início da globalização, a tecnologia chegando de forma rápida em todos os países, independente de serem desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Lá no início, os países eram divididos em 3 mundos. Quem era o país de primeiro mundo? E aí? Estados Unidos, capitalista. Países capitalistas desenvolvidos, um exemplo, Estados Unidos. Países de segundo mundo? Socialistas desenvolvido, um exemplo, a União Soviética. E os países de terceiro mundo? Os países que eram, como exemplo, colônias. Países que eram colônias, que eram subdesenvolvidos, um exemplo, o Brasil. Após a Guerra Fria, o mundo foi dividido em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E, diante disso, o sistema econômico que prevalece entre todos os países do nosso planeta Terra é o sistema econômico capitalista ou socialista? E aí? Capitalista. Capitalista, o povo inteligente. Para encerrarmos, vamos lá para a chamada mais uma vez que teve gente que entrou depois. Ei, Flávia.
Foi. Ô tia, tipo, Foi. Tem tarefa? Tem não. ô tia, tipo, Hoje não. a tia mora sozinha, tia? Por quê? Ô tia, tipo, eu não. Eu vou até botar no pause. Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos lá para a chamada. Ana Letícia, nono ano manhã. Ana Letícia, Gabriele, Presente. Cibele, Né? Cibele, Presente. Cláudio Bernardo, Presente. Laiane, Presente. Presente. Ingrid, Aqui, né, tia? Você sabe que eu te amo. Marília, Wesley, Cauane. Faltou alguém da manhã ser chamado? Eu, Eu quem? Ex-me. Eu quem? Pedro Costa Pereira. Oh, meu Deus. Pedro Costa, com essa voz de locutor. Vamos lá agora para a tarde. Francisco Lucas, Próximo capítulo. Presente. Edival, Presente. Ana Beatriz, Só o Edival. Opa. Kelvin, Eu. Pamela, Presente. João Pedro, Isaac, O que fica na tua, fica. Isaac. Presente. Faltou alguém ser chamado? Não? Então, meu povo, ó, Não. boa tarde para vocês. Boa noite, Até boa a noite. próxima. Episódio. Tchau.